boa noite para todos. Sou a doutora Melissa, sou médica formada pela FMG, fiz residência em clínica médica, atualmente estou me especializando em geriatria e há mais ou menos um ano, venho tratando pacientes com Covid e sintomas de pós-Covid, juntamente com a doutora Ludmila. É um prazer estarmos hoje nesse workshop em que podemos te dar informações importantíssimas a respeito dos sintomas pós-Covid, que eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas. Doutora Ludmila, seja muito bem-vinda. A gente já comecei a me apresentar, por favor, se apresente-se. Sim, boa noite a todos. A quem não me conhece, meu nome é Ludmila, é um grande prazer estar com vocês. Aliás, é um prazer inenarrável trazer um pouquinho desse conteúdo que nós vamos trazer para vocês, tão importante nesse tempo da pandemia, né? Eu sou médica especialista em clínica médica e em medicina da dor, pelo Hospital das Clínicas também, da UFMG, e já tenho tratado pacientes com Covid há 2 anos, desde o início da pandemia, né? Isso. Observando o relato de tantas pessoas que tiveram Covid e que depois também vieram falando sobre sintomas que ainda não se sentem totalmente recuperadas, com perda importante na qualidade de vida, eu e a doutora Melissa, começamos a pensar numa forma efetiva de ajudar mais pessoas, criando esse workshop. Nós vamos mostrar para você que possui algum dos sintomas pós-virais prolongados, que está há muito tempo procurando solução para essas situações, como fadiga, prostração intensa, dificuldade de concentração, alteração de memória, ansiedade, vamos listando, imunidade baixa, alteração em coagulação, que é muito importante observar, olfato, paladar alterado e tantos outros sintomas relacionados após infecção por Covid e que tantas vezes incapacita a pessoa de forma que ela perde, eu diria, doutora Melissa, tantas vezes a dignidade. Porque o ser humano, a dignidade do ser humano está inserida na realidade da troca. A pessoa, se ela perde capacidades, se ela perde interação, se ela perde uma função que ela tem social, que seja, ela perde dignidade. Então, às vezes, essa incapacidade chega a ser uma indignidade que a pessoa está sentindo. E é sim, obviamente, eu já faço um adendo aqui agora, nós não estamos falando de milagre. Estamos falando de propostas e condutas médicas que vão auxiliar você a recuperar a melhor versão da sua saúde. Oferecer a você algo que realmente pode te ajudar. Como cada organismo é um universo, cada indivíduo dentro de si traz uma série de situações e uma série de respostas, na medicina, nunca uma coisa que é feita por uma pessoa pode funcionar para outra da mesma forma. Mas nós temos o que fazer. Eu acho que isso é mais importante. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E assim, a nossa proposta é justamente fazer o possível, assim, das nossas capacidades, do nosso estudo, do nosso empenho em ajudar. Quem já é nosso paciente sabe como é a nossa forma de trabalho, né? A gente sabe que a gente realmente se empenha, que a gente se importa, que a gente valoriza a queixa do paciente e através desse workshop a gente quer mostrar para vocês que esses sintomas pós-Covid é uma realidade, né, doutora Ludmila? Que a gente sabe que atrapalha no dia a dia, que, como você falou, que é extremamente incapacitante. Por vários meses a gente tem tratado pacientes com Covid agudo e tantas outras pessoas que vêm chegado para a gente com sintomas pós-Covid, e a gente vê que tem bons resultados nas nossas condutas, né? Então, a gente queria apresentar para vocês alguns relatos de casos dos nossos pacientes, para que vocês talvez consigam entender um pouquinho de como que é a evolução dos sintomas pós-Covid e do tratamento, tá? Por sigilo médico, a gente vai preservar a identidade dos nossos pacientes. Isso. Bom, vamos começar a mostrar aqui alguns slides que a gente preparou para vocês, como a doutora Melissa bem colocou, são slides fictícios, na verdade os casos são reais, mas os nomes estão aqui, né, dentro do Código de Ética Médica, só as iniciais dos nomes das pessoas. Bom, essa paciente foi uma paciente que me procurou com um episódio de Covid que não há tanto tempo, né? Ela teve Covid em dezembro de 2021. Ela estava buscando uma consulta com uma queixa importante de fadiga
intensa, e esse é o sintoma mais comum depois do Covid, né? A fadiga tem sido o sintoma mais comum. E, além disso, ela tinha uma perda de olfato. Esses sintomas foram iniciados em janeiro de 2022, logo após que a recuperação do quadro agudo de Covid. Para essa paciente, eu fiz uma proposta com nutracêuticos, que nós vamos falar um pouquinho para você sobre essa proposta, e também alguns medicamentos da medicina convencional. E foi muito interessante que no retorno, após 24 dias, essa paciente, mulher de 58 anos, estava referindo melhora do olfato, do paladar e da fadiga. Nós ficamos extremamente satisfeitos com esse resultado e viemos trazer para vocês aqui esse caso. Tem mais alguns? Esse caso fui eu que tratei, eu discuti bastante com a doutora Ludmila, porque foi uma senhora de 92 anos, não foi quadro de Covid. Quem procurou foi a filha dela, com a proposta, né, de ajudar a mãe a melhorar a imunidade e estar mais preparada para enfrentar a pandemia. Só que ela veio com outras queixas, como, por exemplo, dificuldade para dormir, dor nas pernas, um desânimo importante, que na geriatria a gente fala que perdeu um pouco da função para realizar as atividades de vida diária intradomiciliares, tá? Como cuidar da casa e cozinhar. Além disso, ela começou a andar com muita dificuldade, então utilizava do recurso da bengala, porque ela tinha muito medo de cair e se machucar. Então a gente começou o tratamento com ela, e depois de cerca de mais ou menos um mês, a filha me ligou, né, eu até fiquei preocupada de ter acontecido alguma coisa, e ela falou assim: doutora, o que você fez com a minha mãe? Minha mãe agora já está com outro ânimo, né, já se dispôs a levantar para cozinhar, já está andando com mais firmeza, não está precisando de usar a bengala, e a insônia, que por vezes incomodava, tinha até que dormir alguém junto dela, já havia melhorado de forma significativa. Então, a gente está pensando, né, do ponto de vista geriátrico, a melhora de funcionalidade do idoso, isso é o que a gente pretende. E graças a Deus, a gente discutindo os casos, a gente avaliando, estudando profundamente os nossos pacientes, a gente tem conseguido respostas surpreendentes, né? Até para nós mesmos, como foi o caso dessa senhora de 92 anos. Eu vou contar uma coisa para vocês dos bastidores, pessoal. A doutora Melissa me ligou, era tipo umas 11 horas da noite. Ela: ô Lude, você não sabe o que aconteceu com a fulana, que não sei o quê. Eu: ai, meu Deus. Aí que foi? Não, tá brigando lá que ela tem que fazer a janta. Foi assim, maravilhoso. Nós ficamos extremamente felizes. Quem conhece a minha, a doutora Melissa, sabe do nosso envolvimento na melhora do paciente, da nossa dedicação, assim, e realmente da alegria que é a gente ver essas situações, né? E aí já fica mais um ponto. Essa pessoa, ela não teve Covid, né? Só para deixar bem claro. Existem situações que as pessoas enfrentam uma fadiga, situações que são semelhantes também à síndrome pós-Covid. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre fisiopatologia e a gente explica por que isso acontece, mas assim, essa pessoa não tinha tido também, tem outros casos aí que a gente vai falar que a pessoa não tinha tido e que procurou para ter uma melhora da saúde. Isso também é extremamente importante e possível. Essa paciente, quando ela me procurou, foi muito especial, né? É uma história em Covid em janeiro do ano passado, há um ano, com queixa de perda de olfato e paladar há um ano. Ela não sentia o cheiro de nada. Para essa paciente, eu também ofereci tratamento com nutracêutico, terapia olfatória, corticoterapia e outros medicamentos e tratamentos que a gente já tem aí estabelecidos tanto na literatura da medicina que a gente diz como convencional, como corticoide, mas também as opções de nutracêuticos para ajudar na melhoria desse solo do organismo dela, né? Depois de 30 dias, ela teve um retorno. Na verdade, no intervalo disso, ela chegou a me ligar e me mandar uma mensagem que ela tinha ido numa loja de departamentos e ela estava extremamente emocionada porque ela tinha sentido o cheiro da roupa nova, do calçado novo na loja, e ela já não tinha essa função há muito tempo. Uma coisa que é interessante, o cérebro da gente, esse tipo de queixa, por exemplo, que tem relacionamento com neurônios olfatórios, no caso aí, para o paladar também, se é uma queixa que se mantém há muito tempo, atenção, se a queixa se mantém há muito tempo, o seu neurônio acostuma com aquilo que não é o normal, com aquilo que não é o comum. Então, recuperar, por exemplo, uma dor
que tem envolvimento com o neurônio depois de muito tempo, ou o olfato, a própria fadiga também, se estiver relacionada mais à parte neurológica, à alteração de memória, se demorar muito tempo para buscar ajuda, para tentar fazer algo realmente concreto, isso pode ser muito difícil e cronificar. Depois, na consulta, ela me procurou, até no retorno, cerca de 30 dias depois, e falando que a única coisa que ela tinha um pouco de dificuldade era no cheiro ainda do pó do café, que ela tinha que se esforçar, mas que ela conseguia sentir, sim. Então, grande melhora. E esse caso foi um caso que eu atendi, uma mulher de 34 anos. Ela procurou sintomas devido a quadro arrastado de fadiga, dor de cabeça, dor nas costas, esquecimento, que incapacitava ela muito do trabalho após uma infecção por coronavírus. E foi muito interessante que ela realmente estava muito desesperada, porque ela já havia procurado vários atendimentos médicos, inclusive em pronto atendimento. E a percepção dela era que os médicos não estavam acreditando nos sintomas dela e muito menos a equipe de trabalho dela. A percepção que ela tinha é que as pessoas estavam entendendo todos esses sintomas dela como uma forma dela se afastar do trabalho. E dava para ver no perfil dela que era uma pessoa extremamente pontual, organizada, se interessava pelo trabalho dela. E isso, por si só, já foi uma causa de grande sofrimento para ela. Então, a abordagem que eu tive, né, de acolhimento, isso foi o ponto determinante para ela começar a melhorar. Foi isso, né, doutora Ludmila? A gente vê isso na nossa prática clínica, né? Quando a gente realmente reconhece, entende os sintomas dos pacientes, principalmente por a gente estar estudando isso há muito tempo, para a gente ver que realmente esses sintomas são verídicos mesmo, que são incapacitantes, a gente começa a enxergar o quadro com outro olhar, né? E o fato é que ela até me relatou que ela estava com alteração no dedímero, que é um dos marcadores de coagulação, e foi feita uma angiotomografia para avaliar a presença de trombos, né? E ela falou assim, doutora, não conseguiram pegar minha veia, tiveram que fazer um acesso central, pegar minha veia jugular para fazer isso. E quando, né, início eu já havia percebido sinais de desidratação nela, e quando ela me falou isso, eu disse, não, primeira coisa, a gente precisa de hidratar essa paciente. Que isso é um dos pontos chaves para o nosso tratamento. Na verdade, tratamento de qualquer doença, né? Não adianta a gente ficar suplementando, ficar usando as medicações, se o básico do básico não for realmente assistido, que no caso dela foi a hidratação. Então, no caso dela, foi iniciada uma suplementação, a hidratação, uma suplementação com a proposta, né, de reduzir quadro inflamatório, corticoide e anticoagulação. E, olha que interessante, cerca de 7 dias, ela já relata uma melhora importante dos sintomas dela, lá para estar mais tranquila e conseguir retornar para as suas atividades do seu trabalho, da sua casa. Então, foi um dos exemplos que a gente traz aqui com muita felicidade para vocês, mostrando que é possível, que esses sintomas são verídicos, esses sintomas acontecem e que a gente pode ajudar. E o último caso é de um senhor de 81 anos, também não foi um quadro de Covid, né, doutora Ludmila? Esse caso nós atendemos juntas, porque passava por quadro de dor, um quadro, né, da geriatria, mas a queixa dele foi uma queixa de dor intensa, né, que ele relatava se não conseguia levantar da cama. E isso, para um idoso, às vezes a pessoa pensa que isso é normal da idade, e realmente não era, porque esse senhor, ele era extremamente ativo. Então, a gente começou ele feito um levantamento, para a gente entender o quadro dele, e viu que realmente ele tinha um quadro de anemia intensa, foi feito um rastreamento de doenças hematológicas, e também foi optado por uma suplementação específica para esse idoso, e após 20 dias, né, ele já relatou uma melhora intensa do cansaço dele, voltando a exercer suas atividades, né, de forma satisfatória, inclusive, né, já fazendo as caminhadas dele, passeio na rua, consertar a casa, né, doutora Ludmila, para fazer arte. Esse é um paciente que a gente tem que segurar muitas vezes, porque ele ainda tem um problema que está sendo investigado da anemia, mas ele se sente tão bem, tão disposto, está melhorando a anemia dele, está tendo uma melhora. Mas era uma fadiga tão intensa que ele não se reconhecia. E aí, agora tem que falar, você não pode fazer... Eu subi lá na escada, consertei a calha, que não sei o quê. Então, assim, a gente realmente
tem que entender principalmente, né, quem era esse paciente antes da doença, o que ele fazia antes da doença, e o que a doença está levando à incapacidade, porque o paciente não é só o paciente em si com a doença dele, é ele e as circunstâncias, né, que nele circundam. Verdade. Bom, contando um pouquinho, na verdade, queríamos nesse momento partilhar com vocês como que nós chegamos nesse ponto. É uma partilha mesmo, estamos aqui em família, né? Eu comecei a atender pessoas com Covid em março de 2020. A princípio, eu comecei a fazer uma pergunta: bom, e se algum familiar meu pegasse Covid, o que eu ia fazer para aquela pessoa? E aí, no mesmo momento, eu perguntei: peraí, Ludmila, você não fez medicina por causa da sua família ou por causa de alguém que você conhece? Você fez por aqueles que vão chegar até você, os seus irmãos, todos. Então, eu fui percebendo que se eu ficasse naquele mesmíssimo, né? Vai para casa com dipirona trata muito bem febre e dor, tá? Apenas. Então, eu comecei a debruçar nos estudos, conversando com muitos médicos que fazem abordagem de tratamentos, e aí eu comecei a tratar os pacientes com Covid. Nessa época, a doutora Melissa estava gestante, e depois acabou que ela teve a Covid depois de um tempo e me procurou para que eu pudesse atendê-la. Pessoal, eu acho que, só voltando um pouquinho na minha parte, no meu pensamento, eu acho que não existe nada mais frustrante para um médico que virar para uma pessoa e falar assim: olha, não é que eu não tenho nada a fazer, eu nada vou fazer. Tá? Eu acho que isso é um pouco pior. Porque, assim, por mais que existam vírus que têm uma letalidade extremamente alta, por exemplo, raiva, ebola, Marburg, existem vírus que têm letalidade muito alta. A Covid tem uma letalidade razoável, mas, assim, se ela fosse mais alta, nem virava pandemia, não tinha capacidade de se tornar uma pandemia. Então, a gente já conhecia o SARS-CoV-1, já conhecia o MERS-CoV, coronavírus a gente já conhece há muito tempo. A gente conhece a fisiopatologia da doença, a gente sabe como que o vírus entra na célula. Eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E foi um pai de família que me procurou primeiro e falou assim, ele me conhece, né? Eu conheço assim relativamente bem. Ele falou assim, por favor, eu sou pai de 2 crianças. Eu sustento a minha família, por favor, faz qualquer coisa. E foi aí que eu comecei a tratar Covid. Até emociona um pouco, que é real. Bom, e aí nós começamos a estudar e fomos debruçando, e a gente foi vendo que o tratamento em si, as pessoas sempre colocavam nutracêuticos. No caso, quando a gente fala em nutracêuticos, nós estamos falando em vitaminas, minerais e tantos antioxidantes, em especial também, nós vamos falar um pouquinho. E que no tratamento como um todo não havia apenas antivirais, mas também essa tentativa de nutrir o solo para que o organismo da pessoa desse uma resposta. Falei, beleza. Chegamos eu e a doutora Melissa, debruçamos em cima desse estudo. Durante o acompanhamento também, assim, por mais que a gente tenha suplementado, algumas pessoas tenham suplementado, outras não, mas foram surgindo pacientes com queixas de sintomas após o quadro. E a gente já conhece isso há muito tempo. Existe um CID para isso, que é fadiga pós-viral, por exemplo. Isso já é conhecido há muitos anos na medicina. E aí as pessoas começavam a chegar com essa queixa, a gente começou a ficar de olho, a perda do olfato, o cabelo que está caindo, e a névoa na cabeça, e o pensamento estranho. Eu falei assim, bom, nós temos que melhorar esse solo. Sentei e estudei muito, e nós duas começamos a criar, e muitos de vocês devem conhecer, que foi uma forma que a gente estava tentando de trazer conhecimento, que foi o nosso Instagram, o Instagram pessoal, mas também o Instagram que a gente criou juntas, que chamava @pós-covid.cuidado, mas que por questões de nome, de nomenclatura, a gente teve que trocar, porque a gente caía muito, a gente perdia muito seguidor e tudo, para @cuidados.integrais. E uma coisa que a gente observa em relação a quem tem sintomas após a infecção de Covid, esses sintomas que nós falamos, ou qualquer infecção viral pode causar isso, mas a quantidade de pessoas que a Covid acometeu, vai ter um monte de gente com isso depois de Covid. Então, uma coisa é a questão que a Melissa já tocou um pouquinho, da negligência dos profissionais de saúde. Eu me recuso a pensar dessa forma.
A pessoa, eu posso não ter o que oferecer enquanto tratamento médico, mas enquanto pessoa, eu sempre tenho o que oferecer. E não é esse o caso, a gente tem algo a oferecer. Sim, e isso a gente, diante dessa nossa história, né, que a doutora Ludmila falou, a gente viu a gente percebeu que era necessário, né, a gente ampliar os nossos conhecimentos sobre esses suplementos para ajudar o organismo, ajudar as pessoas a se reestruturar diante da perda de saúde e a manter-se saudável, né, para que caso venha quarta, quinta onda de Covid ou outra, né, ou outra infecção, a pessoa tenha resistência, que a pessoa esteja realmente pronta para se preparar para um quadro que venha e que isso não seja um transtorno na vida dela, né, doutora Ludmila? Porque a gente vê que muitas vezes é o quadro mental mesmo, de ansiedade, de insegurança, que afeta muito a pessoa, às vezes muito mais que a causa orgânica em si, né? Então, Sim. E estudando esses conhecimentos, né, sobre os nutracêuticos, a gente vê, por exemplo, a diferença da minha resposta quando eu tive Covid lá atrás, né, e a gente estava começando a estudar, começando a ver a importância, né, a aplicação desses nutracêuticos, desses suplementos no Covid e no pós-Covid. Então, eu tive sintomas pós-Covid de fadiga intensa. A doutora Ludmila teve Covid agora, ela já suplementava e nem teve, né, doutora Ludmila? Não teve nenhum Eu tive sintoma. Covid, mas sintomas eu tive durante um dia e eu não tive sintomas pós a Covid. Covid. Então, assim, esse é um conteúdo novo, como toda ciência, esse é um conteúdo que a todo momento está sendo atualizado, né? E é importante que a gente tenha contato com profissionais que estão se aprofundando no assunto, principalmente, especificamente na síndrome pós-Covid, e que esteja realmente empenhados em oferecer alternativas, né, de possibilidades, e estando ao lado desse paciente. Eu acho que isso é o que faz mais diferença, né, doutora Ludmila? Sim, sim. E entender uma coisa, gente, a ciência ela não é estática, ela está em movimento. Uma coisa que eu vejo assim, isso aqui não funciona. Eu ouvi tantas vezes na faculdade, assim, por exemplo, vitamina D. A doutora Mesa fala, tem que ser um tantinho de vitamina D. Eu falei, ok. Só que quando você vai ler artigos científicos, você fala assim, peraí, chegou para mim um conhecimento de uma pessoa que eu respeito muito, que eram os meus, né, os professores e tudo, mas que eles também estavam no conhecimento fechado. A gente tem que entender que a medicina ela é extremamente em movimento, toda ciência é em movimento e deve ser questionada, sim. Ciência tem que ser questionada a todo mundo. E a gente percebe alguns erros nessa pandemia, que é, por exemplo, a pessoa demorar a procurar ajuda achando que vai melhorar sozinha. O que acontece? É claro que a sua vontade, a sua moção de espírito para uma melhora é 80% do tratamento, mas não é 100%. Né? Tantas vezes, apenas a minha vontade de melhorar não resolve determinada doença. E o que acontece é que esses sintomas eles vão se mantendo e se perpetuando e eles podem ficar crônicos ou piorar. Né? Se a gente pensar baseado em artigos científicos que são aceitos por todo mundo, esse daí que eu estou falando, tem um artigo que fala, importante, que 10% das pessoas que tiveram Covid vão apresentar os sintomas pós-Covid. Então, vamos pegar a BH, que é aqui onde a gente está, que a gente tem uma informação atualizada sempre. Os dados do dia 4/3, que foi o último boletim que a gente teve acesso no momento. Em Belo Horizonte, uma cidade com 2,5 milhões de pessoas, a gente teve confirmados 345.673 casos de Covid nesses 2 anos, tá? Nos 2 anos. Então, se 10% das pessoas vai ter pós-Covid, a gente percebe que em Belo Horizonte nós vamos ter 34.500 pessoas com pós-Covid. O sistema está pronto para receber essas pessoas? Aliás, não só o sistema, os profissionais estão prontos para entender que aquela fadiga é real, que o fato perdido ele é real, que a cabeça está sim com uma névoa no pensamento, isso sim existe, tem um monte de artigos sobre isso. Outra coisa que está errado,
buscar tratamento que não seja individualizado, voltado para você e para sua queixa. O que acontece? A pessoa tantas vezes vai na farmácia e já tem lá, por exemplo, os suplementos prontos. Esses suplementos farmacêuticos, geralmente, eles estão em subdose. Então, você vai pensar que você está sendo tratado e não está. Outra coisa, pega a receita do fulano e vou replicar em mim. Peraí, gente. Existem coisas que nutracêutico não é brincadeira. Existe uma coisa que eu vou passar para uma pessoa, eu vou, por exemplo, em pós-Covid, eu vou prescrever medicamentos convencionais e nutracêuticos. Eu vou passar para aquela pessoa, a outra simplesmente vai querer copiar. A chance de estudar errado é imensa. Na verdade, isso em qualquer doença. Outra coisa, não se entender como principal sujeito da sua saúde. Você é o autor da sua vida e da sua saúde, você é o responsável. Você passa para o médico uma responsabilidade que ele não tem. Não tem como cuidar. Quantos pacientes, às vezes, a gente olha, a gente trata, e a gente tem uma atenção importante com os pacientes. Sei que a doutora Melissa tem tudo isso bem estruturado na cabeça dela pela pessoa que ela é. Aí o paciente vai, eu não vou tomar isso daqui, não. Entende? Não coopera com o tratamento e chega para a gente depois, ou eu não tenho esperança. Eu estava até procurando aqui o meu carimbo, é sério. Porque se você falar que a sua doença, que você vai ter aquela doença para sempre, pode me dar aqui que eu faço o atestado que você vai ter. Ah, eu vou ser sempre triste. Ah, eu vou ser sempre cansado. Ah, o meu olfato não vai voltar nunca mais. Me dá aqui agora, porque eu vou escrever isso, com certeza. A potência do ser humano é justamente essa, de decidir aquele que ele é. Então, se você decide que você vai lutar contra uma doença, me dá aqui sua mão que eu vou te carregar junto. Eu vou fazer tudo que eu puder, vocês podem ter certeza. É um movimento interior. Médico, ele é só instrumento. Ele é conhecimento, ele é uma ferramenta. Se você precisa de caminhar, nós somos o seu sapato. Entende? Então é isso. Como tudo na vida, a sua saúde depende principalmente do principal sujeito da sua vida. Você mesmo. Mais um erro que acontece, e o último erro que a gente gostaria de listar aqui. Pensar que você já está fazendo o suficiente para o seu corpo. Se você não estiver com coisas básicas, por exemplo, hidratação, 3 litros de água por dia, tá? Nutrientes bons e suficientes, exercício e descanso, sono reparador, aquele que você acorda e eu descansei. Se você não está oferecendo a oportunidade do seu organismo restaurar-se com essas coisas, você não está fazendo o suficiente para alcançar a melhor versão da sua saúde, definitivamente. Que é a nossa proposta, né, doutora Ludmila, que você alcance a melhor versão da sua saúde, independente, né, de sua idade, independente daquilo que você passou na sua vida, porque a gente entende que a saúde depende de 4 dimensões, biológicas, psicológicas, social e espiritual, né, que precisam de ser abordadas de forma integral. Não dá para a gente olhar para um sujeito, para uma pessoa, ah, doutora, eu estou com uma dor de barriga, né? E a gente querer tratar só a dor de barriga. A gente tem que entender quem é essa pessoa, o contexto que ela está vivendo, né? Quais os problemas pregressos que ela tem, o ambiente que ela vive, porque isso tudo interfere de forma importante na vida dela e na qualidade de vida dela. Então, essa abordagem ampla e global de forma integrada, é o ideal para que a gente tenha uma medicina personalizada. É o ideal para que a gente olhe o sujeito como um todo, entendendo todas as suas particularidades, entendendo aquilo que está em excesso, aquilo que está em falta, para a gente normalizar esses níveis, para que assim a gente consiga, né, fazer com que esse sujeito, né, com que você, né, tenha a melhor versão da sua saúde. E uma das formas de ensurdecer é realmente, pensando agora nesse quadro de pós-Covid, é procurar profissionais, né, que realmente estejam empenhados e capacitados para que possam te ajudar, né, a ajudar a resolver os seus problemas, entender suas circunstâncias, entender as suas limitações nesse momento. São vários médicos que realmente estão empenhados nisso, né, estudando seriamente, né, doutora Ludmila, porque existem profissionais que realmente negligenciam, infelizmente, mas é real, né? Mas é real.
realmente a síndrome pós-Covid existe, é mais uma vez incapacitante. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que é o jeito certo? A doutora Ludmila fala do jeito errado e não é o jeito certo. Mais importante, fazer uma consulta para rastrear, né, a realidade, né, do organismo da pessoa, né, pedir exames para a gente avaliar o que realmente está acontecendo com o corpo. Porque quantas vezes, né, doutora Ludmila, a gente vai atender paciente Covid, estava com o nível de vitamina B12 lá embaixo. Nossa. Uma ou nem duas vezes. Né? Níveis de linfócitos Desde BADO e B12, eu sempre olho essas duas, especialmente durante um quadro que a gente pode dar uma ajudada ali, e realmente são níveis baixíssimos. E que estão relacionados, né, justamente com fadiga, que é um dos sintomas mais comuns, tanto no pós-Covid quanto na Covid também. Eu mesmo, meu nível de vitamina B12 estava baixo quando eu estava com Covid. Né? A gente vai falar um pouquinho agora da vitamina D. O nível de vitamina D do meu esposo no início da Covid estava 37, caiu para 17 no curso da Covid. Né? Então, fui eu que tratei. A doutora Ludmila que me tratou meu esposo. Então, assim, é um dos pontos que a gente queria, né, trazer de conteúdo para vocês, para que vocês entendam, é o seguinte, a vitamina D, tá? Vou falar um pouquinho sobre a vitamina D. É muito importante que a gente tenha uma exposição aos raios solares diretamente na pele. Ah, doutora, eu tomo muita vitamina D, mas eu fico em casa porque o meu apartamento venta muito, então eu prefiro fechar a janela, mas eu deixo o vidro, fico embaixo do vidro. Não funciona, tá? O vidro acaba bloqueando algumas entradas de raios, né, que são importantes para a síntese de vitamina D na nossa pele, tá? Então, a gente precisa de uma exposição de cerca de 20 a 30 minutos, todos os dias, tá? Exposição direta ao sol, mesmo que é uma roupa clara, isso atrapalha, tá? Então tem que ser uma exposição direta, por 20 a 30 minutos, mas tem alguns fatores que às vezes a pessoa não sabe. Então, pessoas, por exemplo, com a pele mais morena, mais negra, precisa de uma exposição maior, tá? Para produzir níveis de vitamina D. Pessoas, a depender de onde ela está, né? Por exemplo, que moram perto da linha do Equador, tem incidência de raios solares mais perpendiculares, então o sol é um pouquinho mais forte. Essas pessoas tendem a produzir mais vitamina D. A depender da estação do ano também, por exemplo, o inverno, o nível de vitamina D das pessoas tendem a cair por baixo nível de exposição ao sol. Então, isso tudo são fatores que a gente tem que entender. Peraí, onde que essa pessoa mora? Né? Como é o trabalho dela? Porque o ideal é ela tomar sol entre 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, que é o período de maior insolação, né? Mas, às vezes, nesse período ela está trabalhando, que é o comum. Então, nesses casos, a depender, né, da circunstância dela, do organismo dela, a gente suplementa. Então, não é fácil, não tem uma fórmula pronta. Ah, a gente, sei lá, dá 2.000 unidades, 10.000, 50, não existe isso. Né? Não existe essa padronização. Por isso que é importante, né, essa avaliação personalizada, né, da nossa consulta, né, para que o paciente seja abordado de forma integral. E o outro ponto que a doutora Ludmila vai falar, que eu acho que é a novidade do pós-Covid, né, doutora Ludmila? Que é A a gente taxa tem de duas estresse questões que são extremamente importantes, que são extremamente afetadas no nosso corpo durante a infecção, qualquer infecção. Uma dessas situações se chama estresse oxidativo. No caso da COVID, o processo inflamatório vai gerar um estresse oxidativo no organismo da gente aumentado. A gente produz muito espécies reativas de oxigênio e elas são péssimas, um desequilíbrio. Se haver muita espécie reativa de oxigênio, esse corpo ele vai estar com as células envelhecendo, o DNA dele vai estar sendo não bem reparado, ele não vai estar sendo reparado ali o DNA da pessoa, e é isso que acontece. A gente tem essas formas oxidativas de oxigênio numa infecção extremamente desbalanceadas, né? Então, é uma das coisas que a gente tenta fazer, é dar antioxidante natural, no caso nutracêuticos, para as pessoas, para que a gente consiga equilibrar esse estresse oxidativo e não haver um prejuízo nas funções celulares, porque está cheio de espécie reativa de oxigênio naquela pessoa, as funções,
a bioquímica da célula dela não vai estar funcionando de uma forma correta. Outra coisa que é extremamente atingida durante uma infecção na gente, e na verdade durante a vida também, as duas coisas, tá? A vida também, o envelhecimento também atrapalha um pouco essas situações, são as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que nós temos dentro de nossas células, elas vêm de bactéria, elas meio que são uma célula dentro da célula, mas é uma organela no momento, tá? Elas são as organelas responsáveis por toda a energia celular. Elas que transformam a glicose em ATP, que é a energia que o nosso corpo usa. Essas mitocôndrias, elas ficam sem a quantidade de enzimas que elas precisam para estarem otimizadas. Com certeza, vocês todos aqui já ouviram falar que, a maioria deve ter ouvido falar, o médico vai fazer um booster mitocondrial. Ele vai fazer uma otimização das funções da minha mitocôndria. Ou o médico vai ajudar a aumentar a biogênese da minha mitocôndria, porque até isso tem jeito. Então, essa otimização de energia, de fornecer para o corpo energia, melhorar, tirar essa mitocôndria do sofrimento, é extremamente usado na medicina integrativa, na ação dos suplementos, é extremamente, digo mais, extremamente estudado. Porque, assim, eu fiquei de cara com a quantidade de artigos científicos que eu li para aprender essas coisas. O que é, geralmente, o que contém geralmente nesse booster? Para cada pessoa a gente faz doses diferentes, tá? Geralmente, ali vai ter coenzima Q10, que é o biquinol, biquinona, PQQ, acetil L-carnitina, NADH, derribose, magnésio, ácido alfa-lipoico, PQQ. Então, são geralmente essas substâncias que a gente usa para otimização e função melhor das nossas mitocôndrias, oferecer energia para o organismo. Nós estudamos isso muito, mas foi muito, e a gente colocou no nosso Instagram, inclusive no cuidados, @cuidados.integrais, muitas informações sobre isso. Mas a gente resolveu fazer mais coisas, e vamos lá, doutora Melissa. Inclusive a coenzima Q10, assim, isso é um estudo fabuloso sobre a aplicação da coenzima Q10 em pacientes com insuficiência cardíaca, com desfecho até de melhora de mortalidade. Então, a gente ficou assustada, né? Eu mandei para a doutora Lucila. Ela me ligou de noite de novo. Só ligo de noite, né? O artigo, isso muda a conduta, é desfecho duro. Artigo que muda a conduta. Eu falei, Melissa, a gente não sabe. Então, assim, por exemplo, assim, nossos pacientes idosos, né, a gente vê que a coenzima Q10 ele é um substrato, né, que ajuda a síntese de energia pela via da mitocôndria. Então, o próprio processo de envelhecimento em si faz com que as mitocôndrias envelheçam, faz com que a energia da pessoa, vamos dizer assim, a energia da pessoa reduza, por justamente deficiência dessa coenzima Q10. Então, os nossos pacientes são suplementados com coenzima Q10. Isso, né, ainda mais vendo esse desfecho de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, até mesmo nas formas graves. Então, assim, é algo que a gente estuda, vê que o estudo é um estudo muito bem desenhado, né? Então, é algo que realmente a gente tem que abrir os olhos. Não, peraí. E quando a gente coloca isso na prática clínica, a gente vê que faz diferença, né? Não é que a gente está acreditando em qualquer coisa, não. São estudos sérios. É assustador isso, sabe? Assim, perceber que tantas coisas a gente só vai... Graças à Covid tem esse lado positivo, e é importante ver as coisas positivas da vida também. Ela me fez sentar e falar, peraí, que eu tenho muito mais que aprender. Então, assim, né, com essa explanação desses 46 minutos, né, que a gente pôde apresentar para vocês um pouco da nossa história, apresentar um pouco do nosso trajeto até chegarmos aqui, né? Quantos pacientes? Deve ter atendido mais de 600 pacientes de Covid, não sei o seu N, não. Eu devo ter chegado uns 400, 300 Pensando pacientes. Que a gente acompanha dia a dia, foi isso mais ou menos que eu pude atender. Então, assim, a gente traçou um caminho nesses 2 anos, a doutora Ludmila, com muito empenho, com muito estudo, com muita escuta, né, para enxergar padrões, né, da forma de tratar, da forma de acolher, da forma de entender esse paciente e, principalmente, dar melhores condutas para que esse paciente chegue, né,
na sua melhor fase, né, na sua melhor condição, independente se ela teve Covid ou não. Eu acho que a proposta é essa. Então, a gente está apresentando um pouco para vocês dessa questão dos nutracêuticos. Quem já tratou com a gente sabe que realmente faz diferença. E a gente entendendo, né, todo esse caminho trilhado, a gente desenvolveu uma abordagem para que a gente possa oferecer de forma personalizada todos os recursos para que você, né, consiga e que você chegue na melhor versão da sua saúde. Então, nós gostaríamos de te convidar para fazer parte da nossa primeira turma do curso Cuidados Integrais. É uma alegria enorme falar sobre isso, né? Porque assim, a gente sentou e nós gravamos aulas para vocês sobre cada um dos nutracêuticos. Assim, é claro que nós temos um pouco mais de 20 aulas gravadas no momento, tá? E que nossa proposta é aumentar esse curso, porque eu acredito que o conhecimento transforma, né? A gente já ouviu essa frase tantas vezes, e realmente, é claro que o conhecimento transforma. Contudo, tem essa questão da particularidade da pessoa. Falar a quantidade de algumas coisas não é um problema. A grande questão é o que aquela pessoa precisa. Né? Porque lá vocês vão ter acesso a milhões, assim, 20 já nutracêuticos lá listados. Vou falar para vocês agora como que vai ser dividido o nosso curso. A gente tem um módulo só sobre vitaminas. Então, lá nós vamos tem a aulinha lá explicando vitamina D, dicas sobre vitamina D, vitamina B12, vitamina K2, MK7, que ninguém entende por que ela tem que estar junto com a vitamina D, o que essa bendita faz. Ai, meu cabelo tá caindo. Vitamina H, biotina, que é a vitamina B7, também é a mesma coisa, tem 3 nomes, tão estudada que ela tá badaladíssima. Então, já está lá um módulo, então, sobre vitaminas, que sempre vai ser realimentado. Essa história que ciência, ela não é estática. Nós vamos estar sempre alimentando todos os módulos. Um segundo módulo sobre os minerais, aí já está lá, zinco, quem é você, meu querido? O que você faz no organismo da gente? Cobre, por que eu tenho que te usar junto com o zinco? Magnésio, nossa, magnésio é impressionante. Pexinutriment, que é o silício orgânico para os cabelos e para a pele, anti-aging. Tem mais. Bom, tá lá. Tem muitos, né? Tem muitos. E tem um outro módulo que se chama Demais Nutracêuticos. E aí tá quercetina, cúrcuma, ômega 3 nós vamos fazer agora. Quem mais, Melissa? PQQ. Coenzima Q10. L-carnitina, NAC. São muitos, são 20. Sim. Então já tem bastante lá. A gente dá um print, assim, geralmente nos artigos científicos mais importantes e coloca para vocês também. Mas, assim, é bem didático, é para leigos. Eu tenho certeza que tem alguns profissionais de saúde aqui, ajuda sim, mas o nosso curso ele é voltado para leigos. Sim. Então, a proposta é que esse curso inicialmente seja gravado para que você veja, né, na hora que você tiver disponibilidade, né, sabe da falta de tempo hoje, mas caso você realmente queira, né, entender melhor sobre saúde, como melhorar, né, a sua imunidade, por exemplo, né, a gente vai dar informações extremamente importantes de forma didática, né, umas palavras, né, que sejam realmente acessíveis para leigos. E assim, a gente compilou as informações mais importantes, né, sobre esses assuntos, para que você, leigo, entenda, compreenda e saiba da importância desses nutrientes para a sua vida no dia a dia. Assim, a questão é que você tenha conhecimento para sempre ser melhor, para sempre buscar a melhor versão da sua saúde, para ter um solo bem preparado diante de qualquer situação, não apenas a questão do pós-Covid, mas para se preparar, para deixar seu organismo bem nutrido e bem funcional para que você seja feliz. E o ponto, como a gente entende que o nosso paciente, que você, é um ser biopsicossocial e espiritual, além dessas aulas gravadas, né, que está bem relacionado com a parte biológica, a gente trouxe alguns bônus para você, né, que a doutora Ludmila vai apresentar. Tá. Nós vamos ter uma masterclass sobre a bendita. Será que alguém aceitaria? Pensa uma medicação que nós vamos falar aí, gente. Termina com ina.
Tem duas. Bom, nós vamos ter uma masterclass sobre uma droga, que eu já vou falar o nome, que tem sido chamada, que foi chamada como uma droga maravilhosa. Houve um prêmio Nobel por causa desse medicamento. E nós vamos tentar trazer um entendimento definitivo da potência desse medicamento, que é essa droga maravilhosa, e seus reais benefícios para a saúde. Trazer dados atualizados e as 34, talvez lá no dia da nossa aula vai ter mais, mas as 34 evidências científicas, grau 1A, que nós temos para tirar todas as dúvidas de você sobre a ivermectina. Outro bônus que nós vamos trazer para você. Eu sou uma médica que debruça muito sobre a questão da espiritualidade. Espiritualidade é diferente de religiosidade, tá? A religiosidade pode estar dentro da espiritualidade e você pode ser filiado ou não a alguma religião, isso não é o importante, mas a questão é que o ser humano é um ser transcendente. Nossa parte, quando a Melissa fala em saúde bio, que é a parte física, psíquico, social, espiritual, a gente deu uma faladinha na bio, que é essa parte de nutracêuticos que também podemos ajudar. A parte social é essa perda de função que as pessoas tantas vezes têm, que eu falei, que é uma perda de dignidade. A parte psíquica é essa questão assim, eu tenho raiva, eu estou alegre, eu sou feliz, o meu sentimento é esse, o seu cachorro também tem. A gente tem uma coisa a mais, que é o ser humano, filho de Deus, um córtex pré-frontal muito bem desenvolvido, onde a gente consegue perguntar por quê. Então, nós vamos falar um módulo sobre espiritualidade e saúde. As formas e os pilares que nós temos para melhorar a nossa saúde, com, por exemplo, posturas de resiliência, gratidão, altruísmo, perdão, coisas que são comprovadamente, cientificamente comprovadas, que melhoram a saúde e a relação da espiritualidade com a saúde, aproveitando que eu já tenho um pouquinho de caminhada nessa questão aí também. Fala do outro bônus, doutora Melissa. O outro bônus é sobre envelhecimento saudável, né? Estou me especializando em geriatria e tenho visto realmente importante melhoria nos meus pacientes. E só um detalhe, viu, doutora Ludmila? O meu sonho desde a minha adolescência foi fazer com que meus pais envelhecessem bem. Então, agora eu tenho recursos para ajudar os meus pais a envelhecerem bem. E eu vou apresentar para vocês tratamento, o que eu penso em fazer para os meus pais, né, para que você, né, que está aí participando, vai participar do curso também, tenham esses recursos para que você, além de estar bem hoje, né, possa estar bem no futuro e manter sua saúde, né, com uma longevidade, né, impressionante, que é a nossa proposta, né, que a pessoa envelheça bem, saudável, mantendo a sua funcionalidade. Eu acho que, assim, na verdade, o que eu queria dizer é que nossa proposta, eu não acho, não. Eu brinco muito sobre isso, né? Assim, existe, né? Falando assim sobre o evangelho rapidamente, né? Jesus falou, né, que eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida plenamente. A nossa vontade de atender é a questão de pegar o ser humano como um todo, né? Então, o ser humano entregar para vocês e trabalhar com vocês a possibilidade de desenvolverem vida e vida plena, né? E aí o quarto e último bônus, né? Que é uma consulta que vai ser comigo ou com a doutora Melissa. Esse curso vocês vão ter direito a uma consulta, onde a gente vai poder, então, realmente aplicar essa forma como bônus, uma forma personalizada de tratarmos a sua queixa específica. Principalmente voltado para sintomas pós-virais, mas entendemos que vai ter gente que vai querer também estar na questão de nem ter, às vezes, ter tido Covid, mas se sente muito cansado, prostrado e tudo. Preciso melhorar um pouco minha função, minha memória, também. A marcação dessa consulta vai depender de 2 fatores, tá? Ela vai ser por ordem de inscrição e por ordem também vai ser uma soma de 2 fatores do envio da resposta de um questionário que vai ser enviado para vocês em até 24 horas depois que vocês fizerem essa inscrição, tá? Todos os cursistas vão ter direito a uma consulta que vai ser agendada de acordo com a nossa disponibilidade de horário, conversando com vocês, com a nossa querida secretária Bruna, vendo também a disponibilidade de vocês. E vai ser com uma de nós duas, sem, né, a gente vai dar uma olhadinha, mas
por causa do questionário, por isso também responderam ao questionário, e aí a gente vai ver com quem vai ser a consulta. O tempo para o acontecimento dessa consulta é de no máximo 2 meses. E por isso o nosso curso ele é um pouco restrito por causa do nosso horário. Fala mais um pouquinho sobre isso, doutora Melissa. Então, assim, pensando, né, quantas pessoas, né, têm procurado alternativas para melhorar os seus sintomas pós-Covid? Quanto de gasto de medicamento desnecessário, né? Quantas consultas, né, doutora Ludmila, ineficazes? Com exames, né? Às vezes pede muitos exames que realmente não são aplicáveis nesse momento, né, do pós-Covid, que às vezes até mais atrapalha, né, do que ajuda, de forma assim que às vezes a pessoa gasta um dinheiro que realmente, né, às vezes ela nem tem para tentar melhorar, e isso às vezes é muito ineficaz. A gente vê que perder a saúde é algo, na verdade, a nossa saúde é o nosso bem mais precioso, né, doutora Ludmila? E a possibilidade de risco de complicação, né, devido a uma falta de tratamento especializado adequado, né, isso é um dos componentes que mais pode prejudicar a pessoa para perder a saúde, que é o bem mais impagável. Então, assim, a gente vai oferecer para vocês, né, esse curso. Inicialmente, doutora Ludmila, a gente estava discutindo, né, pensando no valor do curso em si, dos módulos, né, o curso completo com os módulos e os bônus, o valor de 997, né? Só que para essa primeira turma, né, doutora Ludmila, a gente vai dar um desconto, certo? Pessoal, é gasto demais para fazer um curso desse, para ter uma plataforma. Mas, assim, pensando nessa primeira turma, a gente quer fazer um desconto, com certeza. Vamos ver como serão os próximos, havendo outras turmas. E aí, a gente está oferecendo, então, doutora Melissa. R$ 200 de desconto, vai para 797, só que qual que é o ponto, pessoal? Vão ser só 20 vagas, tá? A gente não vai abrir exceção. Por quê? A gente vê do empenho que a gente está tendo para esse curso e as consultas também, que a gente vai ter que abrir espaço na nossa agenda, a gente vai ter que rever, né? Então, assim, a gente está dedicando muito para essa primeira turma, então a gente vai abrir somente 20 vagas, tá? Para essas 20 primeiras pessoas, né? A gente vai dar R$ 200 de desconto e a vista vai para 797. Não vamos abrir exceção. Acabou as 20 vagas, fechamos o nosso carrinho, tá? Porque mais que isso a gente não dá conta inicialmente para essa primeira turma. O máximo que vai dar para fazer é colocar uma lista de espera, se for o caso, tá, pessoal? Isso. Mas sim, é R$ 797 à vista, o curso completo, com as aulas, com as diversas masterclasses que vamos fazer e todos os bônus que nós já falamos aqui, tá? Inclusive, esse é o preço geralmente de uma consulta. Muitas vezes esse é o preço de uma consulta com médicos muito bem capacitados, tá? Uhum. E aí tem a opção de quem for necessário parcelar, é possível parcelar em até 12 vezes. Esse é o valor que a plataforma coloca, dividido no cartão de crédito, tá? Vocês precisam ver a questão de juros, o que é mais interessante para vocês. Isso. Então, assim, só para lembrar, a gente vai abrir somente 20 vagas para essa primeira turma, devido à nossa disponibilidade de agenda, ok? E, além disso, a gente tem a garantia, né, que vai ser uma garantia incondicional de 7 dias. A gente tem muita certeza do nosso trabalho, né, doutora Ludmila? A gente sabe da qualidade dos nossos vídeos, das nossas aulas, da qualidade das nossas consultas, dos resultados que a gente tem, dos bônus que a gente vai fazer. Mas, se por acaso, depois de 7 dias, você vê que esse curso não é para você, só mandar um e-mail que a gente devolve completamente seu dinheiro, sem nenhuma informação, sem nenhuma burocracia. Sem burocracia alguma. É importante entender que essa pessoa vai perder acesso à plataforma, né? Depois, se ela quiser sair, ela vai perder acesso às aulas que vão vir depois, ela vai perder acesso à consulta de bônus e a tudo que tem a ver em relação aos bônus também. Mas aí ela tem como vocês terem acesso ao curso e experimentarem por 7 dias, pedirem o dinheiro de volta com essa garantia aí incondicional, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa proposta, né? A gente fez o nosso melhor, entendendo todo esse nosso percurso, né, de tratamento de Covid, de pós-Covid, pensando em ajudar mais essas pessoas. A gente está oferecendo esse curso, essa nova abordagem que eu e a doutora Ludmila desenhamos,
né, para que você realmente recupere, né, e tenha a melhor versão da sua saúde, tá bom? Que Eu acho vocês que é tenham isso, né, vida doutora plena, Ludmila? né? É, Uma coisa assim, a gente não consegue prometer milagre, né, gente? A gente não tem essa capacidade. Mas te oferecer o melhor de nós como pessoa e como profissionais, na verdade, isso faz parte da minha essência. Pode ter certeza. e é um desafio, né, doutora Ludmila? Cada paciente é um desafio, né? Que a gente tem que sentar, respirar, assim, não, peraí, o que eu vou fazer com esse paciente, né? Então, é único, não tem receita de bolo, né, nas nossas consultas, é desafiante mesmo. E cada vez mais que pacientes que nós atendemos, a gente vai aprendendo muito, né, com os nossos pacientes. Tanto é que tiveram vários aqui, né, que parabenizaram muito, viu, doutora Ludmila, sobre o seu acompanhamento, sobre o seu tratamento. Algumas Ai, foi carinhas bom demais, positivas gente, ter aqui. podido tratar de tanta gente, sinceramente. Isso mexeu comigo, mexeu com a minha medicina. Esses 2 anos foram 2 anos diferenciados de poder agir de uma forma diferente e de trazer, assim, para quase 100% das pessoas estarem em seu lar, estar em sua casa com seus familiares. Tem preço, não. Não tem preço mesmo. Eu sou muito feliz por ter ajudado. Bom, Vale a vai ter pena. um site para vocês, que já foi enviado o link para vocês inscreverem. Então, tem lá também o suporte técnico. Eu não sei se tem mais algum recado que a gente precisa de passar. A Patrícia falando aqui que vale a pena, que é o preço de uma consulta, e realmente, né? Realmente é. A gente está tentando fazer isso mesmo, contando que nós somos, que há uma equipe atrás da gente para poder trazer essas situações todas, que nós vamos ficar aí 1 ano. Vocês vão ter acesso por 1 ano ao curso, tá? Esse com preço todas as suas atualizações, né, doutora Ludmila? médica, mas é 1 ano de estar lá com a gente, da gente estar fazendo masterclass com vocês, trazendo informações. Qualquer coisa, né, a gente pode mandar mensagem via o nosso Instagram, né, doutora Ludmila, que a gente vai responder, né, todas as dúvidas. Isso, Instagram, @cuidados.integrais. A Patrícia está perguntando aqui sobre o telefone para contato. Tem o link, na hora que vocês entram para inscrição, antes de inscrever no site, tem um link lá que fica meio que piscando, que está com o WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui para vocês anotarem. O Cuidados Integrais, o telefone é 33, o código de Manhuaçu. Mas a gente está aqui, tá? 984220842. Esse é o telefone do suporte, que está lá no site também. 33 984220842. Então, assim, graças a Deus, né, vamos finalizar aqui o nosso workshop, nosso primeiro workshop, né, e a gente espera encontrar vocês no nosso curso. Então, uma boa noite, fique com Deus. Tchau, pessoal. Um prazer. A gente, qualquer dúvida, o Instagram, @cuidados.integrais. Podem mandar direct por lá também, se tiverem alguma dúvida, que também é uma outra forma de comunicação com a gente. A gente colocou aqui algumas vezes o nosso Instagram e tudo, aí tá aqui também, ó, @geriatria.doutoramelissa, @geriatria.dramelissa, ou @dor.draludmila. Então, tem esses Instagrams aí também que vocês podem acessar para não perder os nossos contatos aí, qualquer coisa. Tá bom? Um prazer, gente. Um beijo para vocês. Um queijo mineiro também. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço. Tchau.